Olá! Sejam bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai se transformar em detetive para investigar um mistério que, olha, tira o sono de muita gente. Para onde é que vai o nosso dinheiro todo mês? Parece que ele simplesmente evapora. Então vamos juntos desvendar esse caso. É uma sensação super comum, não é? Não teve nenhuma compra gigante, nenhuma viagem de última hora, mas o saldo da conta, ele insiste em desaparecer. É como se tivesse um ladrão silencioso agindo ali no nosso orçamento. E a primeira pista da nossa investigação é um número que sinceramente impressiona. Uma pesquisa da Elo mostrou que os gastos com serviços digitais aqui no Brasil cresceram, pasmem, 192% entre 2020 e 2024. É um aumento gigantesco e um sinal bem claro de para onde o dinheiro está indo. E aqui está ele, o nosso principal suspeito, o gasto invisível. Algumas fontes até chamam de inflação invisível, e faz todo sentido, porque funciona de um jeito parecido. Não é um único gasto grande que chama atenção, mas sim a morte por 1000 pequenos cortes, sabe? São aquelas cobranças que, de tão pequenas, acabam passando batido no dia a dia. Ok, agora que a gente já tem um suspeito, vamos dar uma olhada nos disfarces que ele costuma usar. Quem são esses vilões do cotidiano? Bom, o primeiro suspeito é um clássico, né? Aquele cafezinho diário ou um lanche rápido. Parece super inofensivo, certo? O problema é a frequência. É um pouquinho todo dia que no fim do mês se transforma numa quantia que, nossa, surpreende. Logo em seguida, temos a explosão dos serviços de streaming. É um para música, uns dois para filmes e séries, mais um de jogos. Cada um tem um custo que parece baixo, mas quando a gente soma tudo, vira uma despesa mensal bem considerável. E muitas vezes por um conteúdo que nem dá tempo de consumir. Ah, e a conveniência dos aplicativos, ela tem um preço. Pedir comida ou um carro está literalmente a um clique de distância. Mas aquelas pequenas taxas de serviço, de entrega, que a gente geralmente ignora, elas vão se somando e corroendo o orçamento sem que a gente nem perceba. E para fechar essa lista, temos as assinaturas zumbis. Sabe como é? Aquela academia que a gente não vai mais, a caixa de assinatura que esquecemos de cancelar. A gente assina com a melhor das intenções, mas depois o serviço cai no esquecimento e a cobrança essa continua lá, drenando a conta mês após mês. E aqui a gente vê o poder da soma em ação. Olhando para esses números, fica muito claro como os trocados se transformam. Sozinhos, são valores pequenos, claro, mas juntos, ao longo de um ano, podem passar de R$ 8.000. Pensa só, é o valor de uma viagem, de uma boa reserva de emergência. Mas afinal, por que a gente cai nessas armadilhas? O problema não está só nos gastos em si, mas também na nossa mente. Existem alguns cúmplices psicológicos que nos empurram para gastar sem nem perceber. O principal cúmplice é a falta da dor de pagar. Quando a gente paga com dinheiro vivo, a gente sente o peso da perda, sabe? A nota saindo da carteira. Já com os métodos digitais, tipo cartão por aproximação ou Pix, é tudo tão abstrato que a gente quase não sente que está gastando de verdade. E essa comparação aqui deixa tudo muito nítido. O dinheiro físico força a gente a pensar um pouquinho mais. Já o toque do cartão ou o clique no aplicativo, isso remove a barreira, tornando o gasto por impulso muito, mas muito mais fácil. A tecnologia que facilita a vida também facilita o gasto. E tem mais um cúmplice nessa história, o nosso imediatismo. Essa citação, que vem de uma pesquisa do Datafolha, mostra uma tendência cultural nossa de preferir a gratificação instantânea em vez de esperar por recompensas no futuro. A gente quer tudo para agora. Este gráfico confirma o ponto de uma forma bem visual. Ele mostra o Brasil com um dos maiores índices de imediatismo do mundo. E essa característica nos torna mais vulneráveis a ceder aos pequenos prazeres do momento, como o delivery ou o cafezinho, em vez de guardar dinheiro para objetivos maiores, de longo prazo. Bom, já identificamos o crime, os suspeitos e até os cúmplices mentais. Agora está na hora de montar o nosso kit de detetive e conhecer as ferramentas que podem ajudar a resolver esse caso de uma vez por todas. E aqui está o pulo do gato. É preciso uma mudança de mentalidade. A maioria das pessoas funciona na lógica de gastar primeiro e guardar o que sobra. Se sobrar alguma coisa, né? A lógica do poupador inverte essa equação. Primeiro se guarda para os objetivos e depois se vive com o que restou. É a famosa ideia de pague-se primeiro. E aqui está o plano de ação. São 4 passos simples, mas muito poderosos. Mapear é como tirar as impressões digitais dos gastos. Avaliar é interrogar cada suspeito. Orçar é definir os limites. E revisar, bom, revisar é garantir que o caso permaneça fechado.
E para refinar ainda mais a investigação, aqui vão algumas dicas de profissional. Negociar taxas de cartão, dar uma olhada nos planos de celular e TV para ver se não estão exagerados e talvez a dica mais importante, voltar a usar um pouco de dinheiro vivo para os pequenos gastos do dia a dia. Isso ajuda a trazer de volta a dor de pagar e a pensar 2 vezes antes de cada comprinha. Certo, com uma estratégia em mãos, vamos ver as ferramentas modernas que podem ajudar a colocar o plano em prática. Porque veja só, a mesma tecnologia que facilita os gastos invisíveis pode ser a nossa maior aliada para conseguir controlá-los. Aplicativos como o Organize, o Mobiles ou o Minhas Economias, eles automatizam o primeiro e mais chato passo do nosso plano, o mapeamento. Eles se conectam às contas bancárias e mostram com gráficos bem claros para onde exatamente cada centavo está indo. Basicamente, eles transformam o invisível em visível. E assim, pouco a pouco, o caso do salário que desaparece começa a ser resolvido. A verdade é que o papel de detetive precisa ser assumido por cada um de nós. E a questão final que fica é: por onde essa investigação pessoal vai começar? Qual é a primeira pista que vale a pena procurar no próprio extrato bancário?